Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está aí sintonizado aí na nossa programação. Você está pela 94 FM, programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia para você que está no sítio, na chácara, nas fazendas. Receba aí o nosso carinho, o nosso abraço. Eu quero aqui trazer para vocês aí a palavra do Senhor no livro de Atos, tá? No capítulo 19, a partir do versículo 11, nós vamos aí trazer aqui a palavra do Senhor para o teu coração, tá? E eu quero ler com vocês. Pegue aí a sua caneta, seu caderno e anote os versículos para você ir seguindo conosco, para que você seja abençoado pelo Senhor. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, nós vamos estar trazendo para você do 11 ao 17, tá? Que diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espírito malignos, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saia. Os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeus, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Saltando ele sobre os homens que tinham espíritos malignos, dominou 2 deles, prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Quando isso se tornou conhecido de todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era glorificado. E muitos dos que tinham crido vinham confessando, revelando as suas práticas má. E também muitos do que tinham praticado feitiçarias trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, feita a conta do seu preço. O valor chegou a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente, prevalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acácia, dizendo: depois de ter estado ali, é necessário que também eu visite Roma. Bom, querido irmão, vocês viram aqui um episódio, né? Algo que aconteceu, que muitas pessoas até não acreditam, né? Não creem que exista espíritos malignos, que exista forças malignas que atuam na vida das pessoas. Mas aí o Senhor Deus usou poderosamente esse homem. Vamos prestar atenção aqui e vamos ver, né? No livro de Mateus, capítulo 7, 22 e 23, diz assim: muitos irão a Cristo naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome, veja, em teu nome nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então ele lhe dirá claramente: nunca os conheci, afaste de mim, vocês que praticam o mal, a iniquidade. Veja que aqui o versículo está resumido, né? 7, 22 ao 23, que está no livro de Mateus. Vamos ler lá. Mateus, capítulo 7, no versículo 22 ao 23. Veja o que a palavra de Deus está dizendo, completa aqui. Muitos que me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci.
Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Veja, meu querido irmão, aqui a palavra de Deus está dizendo, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, tá? Nem todo aquele que está dentro de uma igreja, orando e ali dentro da igreja, entrará no reino do Senhor, porque somente Deus conhece o que está dentro do coração, aquele que é sincero. Tem muita gente que faz uma oratória, que é de cair o queixo, sabe? É de cair o queixo, faz uma pregação de cair o queixo, mas lá dentro daquele coração não existe sinceridade, não existe amor. Eu costumo dizer que eu não consigo fingir. Eu sou aquilo que sou, aquilo que está dentro de mim é aquilo que eu expresso. Não tem como eu ser uma coisa e depois falar outra, eu não consigo fazer isso, tá? Mas tem gente que é um verdadeiro artista, né? É um verdadeiro artista realmente, porque ele tem uma sabedoria para pregar, para cantar, para falar tanto que você olhando para uma pessoa assim, você diz, nossa, aquela pessoa é de Deus. Aquela pessoa ali é uma pessoa realmente de Deus. Mas você sabe que somente Deus conhece o coração. Por que que Jesus deixou escrito isso? Muitos dirão aqui, ó, naquele dia, Senhor, nós não expulsamos demônios, Senhor, nós não evangelizamos, Senhor, nós fomos nos hospitais, Senhor, nós oramos, Senhor, nós jejuamos. E o Senhor vai falar assim, ó, eu não te conheço. Que palavra triste, né, irmão? Que muitos vão receber naquele dia. Que às vezes eles se convencem que já estão salvos, que não precisa mais de nada, porque eles aceitaram Jesus, entraram pelas águas e tá bom. Não é só isso, você será deixado se realmente você não for verdadeiro. Como uma pessoa que diz que ama a Deus, irmão, e não dizima, não oferta, não vai na casa do Senhor. Não necessariamente por causa de dinheiro, não. Mas porque a pessoa que realmente tem Deus no coração, ela não é apegada a essas coisas. Essas coisas não faz ela se apegar, porque o verdadeiro amor dela é por Jesus, é pela palavra de Deus. Ela não está preocupada com as coisas daqui. As coisas daqui, ela sabe que é passageira. As coisas espirituais e eternas são aquelas que estão para nos ser reveladas pelo próprio Deus. Desde pequenos, nós tentamos identificar-nos com aqueles que admiramos. Imitamos seu modo de ser ou sua aparência. Vocês sabem, se um jogador de futebol corta o cabelo de um jeito, você vê isso aí, né? Logo, milhares de garotos fazem o mesmo. Se uma celebridade usa determinada roupa ou acessório, logo entra e vira moda. Vocês já veem isso acontecer, né? Quantos jogadores aí que cortam o cabelo esquisito, faz aqueles desenhos que você nem sabe o que é, que muitos daqueles desenhos você não procura saber, querido jovem, você que está ouvindo aí a palavra de Deus, preste atenção nesses desenhos que você manda desenhar no seu cabelo, da sua cabeça, do corte de cabelo, porque muitos desses desenhos têm contato espiritual com as coisas das trevas. E por isso que muitos jovens conservam no seu coração a mágoa, o ódio, e muitas vezes vão para o mal, porque esses são contatos com espíritos e demônios, e aquela marca que você colocou na sua cabeça ali, no corte de cabelo, ela quer dizer algo, só que você não vai procurar, porque o jogador fez, porque seu amiguinho fez, porque todo mundo está fazendo, e você acha que é lindo, você acha que é top demais.
Aí você vai fazer, tá? Top das galáxias. Nossa, fulano de tal, um jogador fez isso, vou fazer também. Tá, o meu vizinho da direita, da esquerda fez, vou fazer também. Você sabe o significado? Irmãos, antes de você ficar marcando o seu corpo, seja corte de cabelo, seja marcando, colocando adesivos, colocando piercing, colocando tatuagens, é melhor você procurar saber de onde vem isso, o que quer dizer isso. Porque muitas vezes, quase todas as vezes, são contatos diabólicos para ficar ali na sua vida, atrapalhando a sua vida, arrancando a fé que há ainda dentro de você, levando você para outros lugares, para outras coisas. Então, você precisa ser mais cuidadoso de você mesmo. Isso é muito importante. Tá cheio de evangélico aí, evangélico, dizendo que é crente, tatuando o corpo. Meu querido irmão, minha querida irmã, até onde você vai? O que é que está faltando dentro de você que você precisa de pôr uma tatuagem? Ah, porque fulano pôs, eu vou pôr também. É assim? Há muitas coisas, irmãos, que nós temos que aprender e a guardar no nosso coração e a saber que nem tudo é coisa boa. Satanás, ele não vem com chifre nem com rabo. Ele não vem com palavras negativas, ele não vem dizendo para você que ele é o mal. Ele vai dizer para você que não tem nada a ver, que os crentes são muito arcaicos, não sabem de nada, que você está por cima das galáxias e que você tem que fazer o que os outros estão fazendo, porque senão você fica para trás. E você se deixa se levar por essas conversas mole, mentirosa, adquirindo uma marca que vai ficar para sempre no seu corpo, não vai sair. E esta marca traz com ela um espírito e um demônio para lhe perturbar, para não deixar você em paz, para até fazer a sua cabeça e levar você para o inferno. Pastor, o que é isso que o senhor está dizendo? É verdade, meu irmão. É verdade. Então tem muita gente hoje que se converteu e que tentam tirar as marcas do seu corpo e não conseguem tirar. É mais fácil pôr do que colocar, do que tirar. É claro que se você procurar um pastor e orar sobre aquilo ali, o demônio perde o poder depois da unção, mas é preciso que você queira. Se você gostar daquela marca de uma serpente ou de um dragão, seja uma borboleta que você acha que não é nada, mas tem sentido no mundo espiritual, tem um peso muito grande no mundo espiritual, só que você não busca o mundo espiritual e por isso você não fica sabendo. Então é muito importante você entender isso, meu irmão. Não saia por aí marcando o seu corpo sem saber o que é que está fazendo, trazendo sobre você uma maldição, querido irmão. No texto de hoje nós vemos que, uma certa forma, Paulo fazia sucesso e logo surgiram imitadores e alguns homens tentaram usar seu nome e o de Jesus no exorcismo, mas fracassaram e descobriram que não há como tomar o poder divino emprestado. Provavelmente eles sequer conheciam o Deus que invocavam, queriam ser engrandecidos, mas quem recebeu a glória foi o único que é digno dela, que é o Senhor. Veja aqui no episódio aqui da palavra do Senhor, que Paulo era muito usado por Deus. E eu quero chamar a tua atenção que o apóstolo Paulo, Deus usava ele tremendamente, ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas grandiosas lá. E Deus usava ele tremendamente, os aventais, né? As pessoas, eram muitas pessoas. Não é como hoje que as pessoas ficam vendendo lencinhos para lá, travesseiro para cá, cobrando, né, de você e fazendo com que aquela, entre aspas, né, aquela igreja ou aquela denominação seja conhecida por causa do travesseiro, por causa
dos lencinhos, ou por causa do martelinho, ou por causa de tantas coisas mais que as pessoas agora trocam e acham que é de Deus isso aí, tá? Então elas se tornam conhecidas a partir disso aí, fazendo com que as pessoas comecem a tê-los idolatrando, né? Muitas vezes um travesseiro, idolatrando um lencinho. Toda vez que a gente entrega um papel para a pessoa rasgar ou ali colocar o pedido, fazer uma campanha, imediatamente a gente manda destruir aquilo ali. Imediatamente você vai destruir aquele lencinho, vai jogar no fogo, porque a pessoa não tem que acreditar no lencinho, ela tem que acreditar no poder de Deus. Tem muitos que guardam em suas carteiras, né, ali como um amuleto, e isso traz o quê? Maldição para você e você não sabe. Então isso por bel prazer do religioso ou daquele homem ou aquela mulher que está ali promovendo isso aí, trazendo sobre a sua congregação a maldição. Tá? Então, querido irmão, o apóstolo Paulo, as pessoas traziam lenços e aventais. É claro que nós oramos pelas peças de roupa, nós oramos pelos lenços que as pessoas trazem, ou peça de roupa, água, porque tem um contato espiritual. Só que é só o contato ali, a pessoa bebe aquela água, se ela tiver fé, ela é curada, ela é lavada, remida, né? Ela é curada por Jesus através daquela água. Já aconteceu, né, várias vezes de pessoas estar no sítio, na chácara, os bichos estão lá doentes, e a gente manda, arruma um balde aí que nós vamos orar e você vai dar para esses bichos e eles vão sarar. Aconteceu várias vezes. Isso aí não tem problema nenhum. O problema é a idolatria. É você ficar idolatrando um homem, idolatrando um lenço, idolatrando uma coisa ou outra. Isso aí traz o quê? Maldição. Desde o momento em que já foi ministrado ali na igreja, você tem que lançar fora. Não pode ficar com lencinho. Tem gente que fica guardando aquelas correntinhas cheias de perdicalho, sei lá, aquelas coisas penduradas. Irmão, isso é idolatria. Se você guarda isso dentro de casa, vá fazer aquele montões, você que pegou das igrejas aí, lenço, travesseiro, um monte de coisa, se guarda aí como amuleto, vai lá no fundo do quintal hoje, você vai jogar ali no fogo, vai colocar álcool e vai dizer, Senhor, eu renego, rejeito toda a idolatria, porque isso aí é uma idolatria, para que você não saiba, e Deus não se agrada disso. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo passava e as pessoas eram abençoadas. Era muita gente, então eles colocavam os lenços, os aventais para ele tocar, que ele não dava conta de orar por todo mundo. Então as pessoas vestiam aqueles aventais e eram curadas. E Deus, o nome do Senhor era glorificado. Não é o apóstolo Paulo que foi glorificado, irmão. Porque nós vemos hoje nas igrejas, nas religiões, fulano de tal, cicrano de tal, fulano está fazendo isso, fulano fazendo aquilo. Quem é que está sendo glorificado nisso? Será que é Jesus Cristo ou é o homem? O homem está recebendo a glória que pertence a Deus. E está errado. É uma idolatria. Tanto o ministro ou o pastor que está fazendo isso receberá maldição como os membros das suas igrejas. Isso é sério, viu? Isso é muito sério. Então a Bíblia diz também que aqueles homens, tem uns homens que falaram assim, nossa, o apóstolo Paulo está ficando conhecido e todo mundo está falando, vamos nós também repreender os demônios, os diabos e tudo mais, vamos lá. E foram numa casa onde tinha lá uns endemoniados. 4 filhos de servas. Presta atenção que eles eram filhos de sacerdotes. Não era qualquer pessoa. Entendeu? Eles eram filhos de sacerdote. Então eles acham, olha, o apóstolo Paulo está fazendo isso, eu vou fazer. Só que eles não tinham autoridade para fazer. E também eles não tinham compromisso com Deus. Porque, meu querido, minha querida irmã, você tem que ter compromisso. Não basta apenas você ler a Bíblia. Não basta apenas você
falar ou fazer alguma coisa. Você tem que ter um compromisso com Deus. Para você fazer a obra de Deus, para você fazer aquilo que é santo, você tem que ter um compromisso com Deus. Para que a obra do Senhor ela possa se estabelecer pelo seu testemunho, pelo amor que você tem, tudo aquilo que você faz, Deus prospera. Porque há um compromisso dentro de você com Jesus. Você não tem nenhum compromisso, eu tenho só o nome, muitas vezes, de pastor, de missionário, mas não tenho nenhuma intimidade com Jesus? Você acha que Deus acha que vai acontecer alguma coisa? E aqueles homens que eram filhos de profetas acharam que eles também poderiam fazer o que Paulo estava fazendo, foram lá expulsar o demônio. E eles chegaram lá e nem falaram, né, da maneira correta. Eles falaram, eu te expulso no nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios olharam para ele e disseram assim, Jesus eu conheço, Paulo também conheço, sei quem é, mas e vocês? Quem são? Quer dizer, que eles não conheciam ele. Você é da mesma laia que eu. O que você está querendo me expulsar agora? Irmão, o negócio ficou feio ali. Eu só sei que o demônio agarrou aqueles 4, deu uma surra nos 4, arrancou a roupa dos 4 e os 4 saíram correndo nu. Tá? Tá entendendo como é que é o negócio? Então eles não puderam expulsar. Porque eles não tinham autoridade, porque eles não tinham compromisso com Deus, mesmo sendo do sacerdócio. Tem muita gente dentro das igrejas tentando fazer algo que eles não têm autoridade de fazer, acarretando sobre eles maldição. Porque se você, vamos supor que você acaba de se converter. Pastor, eu aceitei Jesus agora. Aceitei Jesus de todo o meu coração, eu dei a minha vida para Jesus, eu sou de Cristo, de Jesus. No momento que você aceitou Cristo Jesus e se revestiu da glória, da graça do Senhor, você já adquire ali o poder e autoridade para expulsar demônio. Não precisa você ficar 1 mês, 2 meses, nem 1 ano, nem 2 anos, não. Porque quando você recebe Jesus, o mal que há em você vai embora e você dá lado para Cristo. Quem está dominando você é Jesus. Então você tem o poder, a autoridade para dizer, diabo, saia, e ele vai sair. Eu tenho experiência na minha própria vida, irmão. Quando logo aceitei Jesus entrando pelo batismo, antes até de eu entrar pelo batismo, eu convivia com um pai muito difícil, um pai endemoniado. Um pai perturbado que eu tinha que andar na ponta dos pés, não é? Saber o que ele pensava, porque muitas vezes nem falar, ele falava as coisas, ele achava que eu tinha que imaginar e pensar o que ele gosta, o que ele não gosta, deixou de gostar. Então eu tinha que imaginar o que é e fazer e andar na ponta dos pés. Nunca fui de responder meu pai, ele sempre falava, eu baixava a cabeça e obedecia. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor Salvador, não pense você que eu fui colocar a mão sobre meu pai também, não. Meu pai simplesmente era muito ignorante, ele dizia assim, você não gosto de que você vá para a igreja de crente, não quero. Falei, pai, é uma escolha minha, e eu quero ir, eu senti desejo de ir. E ele colocava sempre barreiras, impedimentos e dizia assim, hoje você não vai, porque se você for, você não vai entrar em casa. E eu não era de brigar com meu pai, eu não era de discutir, só que eu tinha uma posição dentro de mim. Eu, quando aceitei Jesus, eu dei minha vida para ele, eu dei de verdade, eu não dei para depois abandonar e seguir o mundo. E eu tinha ali que saber lidar com aquela situação, sem brigar com meu pai, sem procurar confusão.
E um dia eu estava fazendo uma campanha na igreja. Então chegou o momento de eu me aprontar. Meu pai disse assim: olha, hoje você não vai. Hoje você não vai. Pai, eu estou fazendo a campanha. Não, você não vai. E ele olhava para mim com aqueles olhos que eu via que era Satanás que estava falando através dele, aqueles olhos vermelhos. Meu pai não bebia, mas os olhos dele ficavam vermelhos quando ele ficava endemoniado. Só que não era daquele de quebrar as coisas, não. O demônio ficava dentro dele. E aí eu não briguei, eu fui lá no fundo da minha casa, dobrei meus joelhos, estava um dia de lua. E eu falei com Deus: Pai, coloca as suas mãos no comecinho da minha fé. Coloca as suas mãos sobre o meu pai. Repreende este mal que está na vida dele. Eu preciso ir para a tua casa hoje, Senhor. Tu sabe que eu preciso ir. E eu olhei ali com fé, meu irmão. Eu não esqueço dessa oração. Eu pedi a Deus ali com fé e falei: Senhor, toque no coração do meu pai. Eu preciso ir para a tua casa hoje. E eu levantei. Quando eu cheguei lá dentro, meu pai olhou para mim assim como se nada tivesse acontecido. Olhou para mim: você ainda vai para a igreja? Procura alguém para ir com você, para você não ir sozinha. Irmão, eu fiquei maravilhada. Maravilhada de ver como que Deus respondeu a minha oração tão rápido. E eu ali mais que rapidamente conversei com uma amiga nossa e nós fomos para o culto, para a igreja, que não era nada perto, era 1 hora para chegar lá. Então eu tive essa experiência com Deus. Eu era novinha na fé, eu nem tinha batizado ainda, eu ia batizar ainda. Foi cerca de... Porque eu entrei para a igreja, em 3 meses eu já estava batizada, batizei nas águas e batizei no Espírito Santo. Porque eu sabia bem o que eu queria, irmão, que ninguém tirava da minha mente, do meu coração, nem pai, nem irmão, meus avós, minha avó era contra totalmente, toda a minha família foi contra, todos eles muito católicos, e foram contras, me deserdaram, meu pai também. Mas isso não me abateu, isso não me entristeceu, porque há algo dentro de mim que ansiava em fazer aquilo que era certo. Então, quando a pessoa tem Deus verdadeiramente na sua vida e que tem um compromisso, você pode expulsar o demônio, irmão, ele vai sair. Entendeu? Uma certa vez em Carapó, Mato Grosso do Sul, viajou, veio para São Paulo e eu fiquei sozinha lá. E aí um dia chegou um carro na minha porta com alguém procurando o pastor Francisco. Aí eu disse: por que vocês querem? É porque tem um endemoniado que foi pego nas quiçaças, amarrado de corda. 4, 10 homens não puderam com o homem, amarrado de corda, está na casa de fulana de tal, e eu vim buscar o pastor aqui para repreender o demônio. E eu pensei comigo: meu Deus, o pastor nem aqui está. E algo falou dentro de mim: vai você expulsar. E aí eu falei para eles: olha, vocês podem ir, o pastor não está não, mas eu vou. Eles olharam para mim de cima a baixo, dizendo: esta moça aí vai expulsar, se 4, 5 homens não pôde com o homem, com o rapaz, essa moça vai poder? Eu fiquei quieta, eles não falaram nada para mim não, mas eles pensaram, né? E eu liguei para nossa irmã Leodina, né, que é a nossa obreira, hoje a pastora lá em Carapó, no Mato Grosso do Sul. E eu, naquela época, não tinha celular, não tinha nada. Eu só apenas me aprontei, passei na casa dela e falei: irmã Leodina, temos uma missão ali. Orei, né, pedi ao Senhor para ir na frente. Senhor, envia os seus anjos na frente, porque quando eu chegar lá, o trabalho já foi feito. E eu chamei a irmã Leodina: vamos lá. Quando cheguei lá, irmã, a casa toda por fora estava cheia de gente. Cheia de gente. E o homem dentro do quarto, virado para a parede. Todo mundo começou a olhar para mim e para a irmã Leodina. Falou: olha, 4, 5 homens não pôde com homem. Mas eles não sabiam que era nós, né? Que era Deus. E o Senhor já tinha enviado o anjo da frente. Nossa, irmão.
E ali nós entramos na casa tranquilo, o homem estava virado para a parede e eu só estendi as mãos, não coloquei a mão sobre ele. Eu só estendi as mãos e disse, em nome de Jesus, Satanás, saia da vida desse jovem agora, em nome de Jesus. E o rapaz bateu e caiu em cima da cama, não fez nada. Simplesmente, ele abriu os olhos e disse assim, o que está acontecendo? O que aconteceu comigo? Ele disse, Jesus te curou, Jesus te libertou, você está livre. Pronto. Ele foi restaurado. E foi abençoado ali na hora. Porque o anjo do Senhor já veio na frente. Então, querido irmão, quando você crê, acredita e tem compromisso verdadeiro com Deus, você ordena e o diabo tem que sair. Agora, o que Deus falou aqui em Mateus 7:23, hoje tem muitas pessoas com medo de expulsar demônio. Por quê? Porque elas não têm um compromisso com Deus. Entendeu? Ela é uma pessoa na igreja e fora da igreja é outra. É uma pessoa que tem é Deus e é o mundo. Ao mesmo tempo que ela está na igreja, ela está com o mundo. Ela está fretando com o pecado. Fretando com o mundo, com as coisas da terra. Então essa pessoa realmente, ela não vai poder expulsar. Ela está lá gritando, orando, Senhor, Senhor. Por isso que a Bíblia diz, muitos dirão a Cristo naquele dia, Senhor, Senhor. Em teu nome nós expulsamos demônios, falaremos novas línguas. Tem alguns deles também, né, que vão expulsar demônios também. Porque os demônios vão obedecer, porque os demônios têm ali uma ligação. Porque tem espírito, tem pessoa que fazem pacto também com o demônio, você sabia disso? Eu te expulso daí, demônio, e você vai ter que sair. Tem pessoas que também expulsam, mas a Bíblia está falando que mesmo assim, mesmo que você expulse o demônio, mesmo que você fale novas línguas, mas se você não tiver um compromisso verdadeiro com Deus, você não entrará no reino celestial. E não realizarmos muitos milagres. Nós realizarmos, então vai ter, o que a gente vê? Que tem pessoas que realizam milagres, muitas coisas acontecem. Todo mundo acha que ele é de Deus, que prega mensagem bonita, maravilhosa e até expulsa demônio. Mas o Senhor diz que, então ele lhe direi claramente, nunca te conheci. Se afaste de mim, vocês que praticam a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Então não fique aí feliz, contente, não é? Uma vez Jesus falou para os seus discípulos, quando ele mandou aqueles 70 fazer a obra, e eles chegaram felizes, alegres, Senhor, os demônios nos submeteram, Senhor, tal, Senhor, que bom. Só que não se alegre com isso, alegre mais, muito mais, pelos seus nomes está escrito no livro da vida. Tá? Então isso é muito importante, você entender essas coisas. Que a palavra do Senhor, e esses homens aqui, eles foram envergonhados. Quando aconteceu isso, eles foram envergonhados, tá? Deixa eu terminar de passar para você. Queria ser engrandecido, mas não recebeu a glória. Foi o único que é digno dela. Além disso, o episódio foi tão impressionante que levou muitos a deixar suas práticas erradas para seguir a Cristo. Tá vendo? Então, o milagre que aconteceu desses homens aqui ser o demônio bater neles, teve temor, e as pessoas que faziam coisas erradas foram aceitar Jesus. Então, pois não aceitaram cópias fajutas, né? Podemos e devemos imitar bons exemplos de pessoas que temem a Deus. Na Bíblia e na atualidade há diversos deles, mas tenhamos cuidado, nossa fé não pode ser uma imitação. Quando chegamos diante de Deus, não poderemos pegar emprestado a fé dos nossos pais. Interessante notar que aqueles falsos cristãos
eram filhos de um dos chefes dos sacerdotes. E também não será por frequentar uma igreja ou por boas obras ou serem considerados filhos de Deus. Isso vai depender da nossa resposta a Cristo. Não adiantará citar nome de cristão conhecido, milagres realizados ou versículos bíblicos decorados para ter uma vida eterna com Deus. É preciso entregar a vida a Ele, ou seja, a fé pessoal e a prática consistindo na imitação da vida de Cristo. Precisamos ter fé verdadeira no Deus verdadeiro, conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. O que importa não são as nossas realizações, mas se somos filhos de Deus, tá? Tem muitos aí realizando sinais, milagres e maravilhas, porém seus nomes não estão escritos no livro da vida, porque estão fazendo para si apresentar, para se promover. Muitos estão pela internet pregando para se promover, para ganhar likes, para ganhar muitas pessoas, né, seguidores. Não estão ali por causa de Jesus. Não estão ali por causa da palavra. Então, meu querido, minha querida irmã, é muito importante você guardar isso no seu coração, tá bom? Leia a palavra do Senhor em Atos capítulo 19. Deixa eu só olhar aqui, né? Atos capítulo 19, onde você vai meditar nesta palavra, tá bom? Vamos orar então, vamos pedir ao Espírito Santo te visitar agora em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Colocamos a nossa vida, o nosso coração para Te servir e saber que somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor pode curar, libertar. Somente o Senhor pode dar a verdadeira vida. Somente o Senhor é o dono do céu e da terra, da autoridade e da graça. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, para que possamos fazer somente aquilo que Te agrada. Toda ação maligna e diabólica, tudo aquilo que tem se levantado contra a Tua obra, contra o Teu reino, caiam por terra. Santifica nossos lábios, santifica, Senhor, o nosso corpo, santifica o nosso coração, santifica dentro de nós, para que possamos ser a luz de Cristo, ser o sal da terra, ser a diferença aonde quer que estejamos, aonde quer que colocarmos os nossos pés e as nossas mãos. Nós Te louvamos, Pai, Te bendizemos e Te adoramos. Abençoa Teu filho, a Tua filha, renove ou restaure. Abra, Pai, o seu coração para guardar esta palavra no seu coração. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Que Deus abençoe meu querido, minha querida irmã. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Hoje nós temos culto aí em Patos de Minas. O pastor vai trazer uma mensagem forte para o seu coração. Você que quer renovar sua fé, você quer voltar para Jesus, você quer buscar o Senhor de toda a sua alma, venha participar hoje na nossa igreja, na rua Antônio Cândido Borges, 206, na Vila Garcia. Você precisa. A Bíblia diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento, porque falta a palavra de Deus no coração. Irmãos, não troque este momento especial de ouvir a palavra. Não troque o momento que você está na casa de Deus por nada dessa vida. Não troque pelo trabalho, não troque por festas, não troque para você ir em outro lugar. Um momento sagrado, irmão. Deus, Ele preza muito, Ele repara muito isso. Quando nós deixamos Ele em segundo lugar, ainda falamos assim, com a cara mais deslavada, Deus entende. Deus não entende isso, tá? Deus não entende. Deus só entende a linguagem da obediência. Só essa linguagem. Se você é obediente à palavra de Deus, aí sim, as outras coisas Ele vai te acrescentar. Ele vai te acrescentar o seu trabalho, o seu salário, Ele vai te acrescentar a sua paz dentro da sua casa, a sua
vida financeira, sentimental, a sua vida familiar. Ele vai acrescentar tudo o que precisa. Mas se você priorizar, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, está em primeiro lugar. Às vezes a gente deixa tudo aqui para poder estar aqui falando com você. Tá? Deixa tudo. Chega na hora, tem que correr aqui, correr ali. Não. A hora de fazer o programa. E nós vamos estar aqui. Chovendo, fazendo sol, caindo canivete, às vezes doente. Mas estamos aqui falando de Jesus, porque nós pregamos um Deus que cura, que sara. Um Deus que está pronto para ouvir a nossa oração, nosso clamor. Nunca troque o seu horário de orar, seu horário de ler a Bíblia, nunca troque pelas coisas, nunca troque o seu momento de você ir para a igreja para passear, né? Vou passear, eu vou passear hoje, no outro dia eu vou na igreja. Não faça isso, que você está errando. Aí você está trocando Deus, você está colocando Deus de lado pelas suas coisas, tá bom? Aleluia. Nós vamos agradecer ao Senhor, né, de todo o nosso coração, nós já oramos. E que o Senhor venha te abençoar logo mais, né? Tem culto aqui aí na nossa igreja. Amanhã será aqui em Araxá, tá? Na rua João Tiburcio da Trindade, 570A, Pão de Açúcar 4, aqui em Araxá. É amanhã, às 7h30 da noite, tá bom? Hoje à noite, aí em Patos de Minas, provavelmente vai ser transmitido, né? Vai ter a live, então participe. Quando chegar em casa, venha no culto. Se você pode vir, venha, participe, venha ouvir a palavra de Deus, porque Deus se agrada com isso, tá bom? Que Deus abençoe, querido. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus filhos. Que Deus abençoe você. Amanhã estaremos de volta. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre você, em nome de Jesus. Compartilhe essa live. Vai lá no YouTube, dê o seu joinha. Se inscreva no canal Josi Lima, para que esta mensagem possa ir a mais pessoas que precisam ser saradas e curadas de dentro para fora. Em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus. Que o Senhor venha abençoar a tua vida. Só vou deixar voltar aqui. Deus abençoe.